Boa tarde, gente. Meu nome é Jéssica. Como o Wellington já introduziu aqui para a gente, o meu tema é validação entrópica pré-backup contra criptografia silenciosa. Eu acho que os principais pontos desse tema é ali o pré-backup, antes do backup acontecer, e a criptografia silenciosa, porque a gente está acostumado, eu vou falar mais um pouquinho para frente, de malwares assim que já mandam alertas para a gente, mas existe a criptografia silenciosa que fica ali, bem como o nome diz, escondida, pode ser por semanas, por meses, roubando os dados. Então, meu trabalho é focado nessa parte. Então, basicamente, só para vocês terem uma noção, a gente vai por partes, né? O propósito da minha POC, ela é propor uma camada adicional de proteção nessas rotinas de backup. Também verificar, como eu já falei, se arquivos eles apresentam indícios das criptografias antes de eles serem armazenados e também evitar, né, que backups íntegros sejam substituídos por versões deles, por exemplo, com malware. Basicamente, só para contextualizar, caso alguém não conheça, um backup é um local que a gente chama, é o famoso tipo cópia segura, onde você quer guardar seus documentos, cópias dos seus documentos. E o que está acontecendo hoje em dia que eu já citei? Pode acontecer de vir um ransomware. Um ransomware é quando você é um tipo específico de malware, que é um malware que, por exemplo, pode ser exigido pagamento, assim, você quer que como é que eu posso explicar? Isso, você quer recuperar seus dados, etc., vai existir o pagamento. E o problema é que se o ransom ele criptografa o arquivo antes de esse arquivo entrar no backup, o backup não tem motivo para ter aquele backup, porque aquele backup ele vai estar comprometido. Ou seja, né, o backup ele deixa de ser uma solução, porque ele está, na verdade, guardando versões inutilizáveis. E é exatamente isso que eu não quero na minha POC. Eu quero que eu tenha um backup seguro com cópias seguras. Motivações, porque eu já puxei um pouquinho, né? Porque precisamos estudar esse problema. É basicamente pelos os ataques crescentes de ransomware até existem ataques novos todos os dias. E como eu já citei, eu tenho bastante interesse nesses de criptografia silenciosa, que são ataques, como eu já falei também, que eles ocorrem de forma discreta, eles roubam dados dos nossos, eles podem mapear até o nosso sistema. E isso pode acontecer por dias, por meses, por semanas. Então, eu quero proteger o meu backup exatamente contra esse tipo de criptografia. Também porque os backups tradicionais, eles não validam muito a integridade, por exemplo, você só basicamente guarda as cópias. E também pelas motivações regulatórias, que é de bastante interesse da gente hoje. O provimento ele exige monitoramento contínuo das rotinas de backup e também geração de alertas quando houver algum tipo de problema. Então, essa minha POC traz uma possível solução para essa parte aqui. Acho que essa parte aqui. Então, basicamente, eu quero desenvolver uma prova de conceito capaz de identificar indícios de criptografia antes da execução do backup. Mas tá, como é que eu vou fazer isso? Que métricas eu posso utilizar? Eu vou citar mais para frente.
como que isso vai acontecer? Eu vou extrair métricas estatísticas, eu vou, através de IA, detectar essas anomalias e eu vou bloquear esses backups suspeitos. É bom deixar claro que a minha proposta ela não vem, por exemplo, como substituição de antivírus, por exemplo. Não, é só mais uma camada de proteção. Não substitui jamais o antivírus. E ela também, infelizmente, não remove o ransomware. Ele ainda vai existir, mas, como eu já citei, é uma camada de proteção contra ele. Então, aqui eu tenho um fluxograma de como a minha solução basicamente funciona. Eu vou citar principalmente, mais para frente, vou falar um pouquinho dessa parte mais aprofundadamente. Mas, basicamente, eu tenho meus arquivos. Desses arquivos vão ser extraídas métricas. Essas métricas, quais são, né? Eu também vou aprofundar sobre elas mais para frente, mas elas são a entropia e a compressibilidade. Essas métricas vão ser dadas para o meu modelo de AI, eu estou usando o Isolation Forest. E esse modelo ele vai decidir, é um arquivo normal? Se for um arquivo normal, não comprometido, ele pode seguir para o backup. Se não, tem que ocorrer o bloqueio e o alerta. Ok. Eu gostaria de trazer mais para vocês sobre essa parte aqui, que é a parte, parece ser assim, mas que precisa funcionar certinho, senão a minha POC não funciona, basicamente. Como é que o sistema ele vai... É sobre como é que o sistema ele identifica um arquivo suspeito. Ele utiliza métricas como entropia de Shannon e compressibilidade, e que são dadas para o Isolation Forest, que realiza a decisão. Daí eu vou falar agora um pouquinho sobre entropia de Shannon e compressibilidade. A entropia de Shannon ela foi criada pelo Claude Shannon, essa é a fórmula principal dela. E basicamente ela mede o grau de aleatoriedade dos dados. A criptografia ela transforma o conteúdo em uma sequência praticamente aleatória. E os arquivos, né, eles costumam apresentar valores de entropia muito próximos a 8 bits por byte. É o padrão que é seguido. Só que o problema de eu usar, por exemplo, apenas entropia de Shannon na minha POC é que isso pode gerar muitos falsos negativos. Gerou, inclusive, muitos falsos negativos. Porque eu posso ter arquivos que eles não têm nenhum tipo de ransomware, só que eles apresentam, por exemplo, valores muito próximos do máximo, mas eles não têm nenhum problema. Isso é caso, por exemplo, de alguns formatos de imagens, de arquivos zip. Então, vai dar falsos positivos. Então, para apoiar a entropia de Shannon, eu também estou utilizando a compressibilidade. A compressibilidade basicamente funciona assim. Um arquivo criptografado, ele não consegue ser comprimido novamente. Enquanto um arquivo legítimo, ele ainda apresenta um comportamento diferente. Então, se eu tenho as duas coisas unidas, eu fortifico a possibilidade de existir um ransomware no meu arquivo. E daí, em seguida, eu tenho o Isolation Forest. Essas duas métricas, que eu já citei, elas são dadas ao Isolation Forest, que ele é um algoritmo de aprendizagem de máquina não supervisionado, que ele é utilizado justamente para a detecção de anomalia. Como é que ele funciona, assim, por cima, né? Ele foi treinado com algoritmos... o algoritmo dele é treinado com arquivos normais e, basicamente, ele aprende por padrão. Ele tem todos os arquivos, ele vê o padrão de todos os arquivos, e quando ele foge de um arquivo... quando ele encontra um arquivo diferente do que ele espera, ele classifica como uma anomalia. Então, criei esses diagramas só para deixar mais visual a minha implementação, que ela é uma junção de entropia de Shannon, de compressibilidade e do Isolation Forest, daí todos juntos criam a minha POC.
Sobre a minha base de dados que eu utilizei, são 320 arquivos legítimos, entre eles, eu tenho documentos, eu tenho planilhas, documentos do tipo DocX, mas eu também tenho PDFs, eu tenho imagens, eu tenho arquivos compactados. E esses, basicamente, eu estava com uma dor de cabeça nessa POC, porque como eu estou mexendo com ransomware, eu não queria, por exemplo, pegar algum tipo de malware no meu computador. Daí eu fui pesquisar como é que eu posso chegar ao máximo possível, aparentar que eu tenho que eu estou lidando com um malware, mas sem exatamente estar lidando com ele. Então, o que, que eu achei de solução? Você pode criptografar esses arquivos. No caso, eu usei a ES256 CBC, e, como eu cito aqui, eu tive resultados estatísticos muito semelhantes ao produzidos por ransomware modernos, que é basicamente alta entropia, baixa compressibilidade e distribuição quase uniforme dos bytes. Daí aqui a gente vai entrar no meu primeiro experimento, e cada arquivo desses 320 passou por esse pipeline. Só repetindo novamente, eu extraio as métricas de entropia e compressibilidade, eu dou elas para o Isolation Forest, e ele determina, é um arquivo normal, ok, vou para o meu backup. Não, não é, eu bloqueio e eu sou o alerta. No meu primeiro experimento, eu avaliei 3 aspectos. Quantos arquivos foram detectados, o recal, quantos arquivos foram classificados incorretamente, que são os falsos positivos, e como esse método eles compara a abordagem mais simples, por exemplo, só baseados em limiar de entropia. Daí eu tive resultados bem positivos, porque eu tive um recal de 100%, e minha taxa de falsos positivos, comparada, por exemplo, a um limiar, ela foi de 25% para 1,56%. Então, deu tudo certo. E o meu experimento 2, eu quis avaliar desempenho, porque eu fiquei pensando, ok, eu vou adicionar essa nova camada, mas quais vão ser as consequências de adicionar essa nova camada? Eu botei aqui, o tempo é dinheiro, então, antigamente, o que estava acontecendo? Eu só tinha um arquivo, eu fazia cópia de segurança próxima. Eu tinha um arquivo, fazia uma cópia de segurança próxima. Agora eu tenho toda essa camada que foi criada antes. Qual é a consequência disso? Então, eu estou avaliando o tempo adicional nesse meu processo. Só para ilustrar isso que eu acabei de explicar, antes eu tinha um cenário que eu tinha arquivos, eu fazia a cópia para o meu backup e o backup concluído. Agora, na solução proposta, eu tenho arquivos, tenho que extrair as métricas, tenho que enviá-las para o Isolation Forest, tenho a decisão e depois eu coloco no meu backup. E o que eu tive de resultado é que o meu overhead, que é exatamente essa extrapolação de desempenho, foi bem alto. Mas eu estava conversando com o Wellington antes, é esperado exatamente, por exemplo, eu utilizei na minha máquina não é, por exemplo, uma máquina de laboratório, assim, então faz todo sentido. A gente pode notar também que quanto mais arquivos eu analiso, mais o meu overhead vai crescendo. Então, isso eu já coloquei, que vou mostrar para vocês mais para frente. Já coloquei como, por exemplo, paralelização como uma das minhas, por exemplo, implementações futuras. Agora, só um pouco sobre as discussões finais. Eu trouxe, assim, pontos positivos, pontos negativos, correções. Foi eu analisando no final o meu trabalho, vendo, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, o que eu posso melhorar. Eu acho bastante importante, vou
retornar e pensar sobre ele. Pontos positivos, eu tive um alto índice de recal, eu tive um baixo índice de falsos positivos. E eu consegui fazendo isso com uma arquitetura simples, uma coisa que tinha bastante medo, de eu extrapolar muito e perder o controle da minha própria POC. Então ela já teve resultados, bem positivos, mesmo na simplicidade dela. Os pontos negativos é que eu tinha um dataset pequeno, comparado, por exemplo, de uma serventia real, e eu tive um overhead elevado. E também eu ainda não validei para produção, eu não usei, por exemplo, num ambiente real. Correções futuras, eu acho que essa parte aqui é a mais importante de todas. Eu retornando para a minha POC, eu notei que o Isolation Forest foi um erro meu. Ele escolhe... eu posso botar aqui. Opa, peraí. Ele decide, é um arquivo normal ou não. Ele faz essa parte aqui. E, por erro meu mesmo, faltou essa parte do bloqueio alerta, só que é uma coisa assim, bastante simples de se implementar. Então, futuramente, é muito interessante colocar essa parte. E também utilizar informações de contextos para distinguir, por exemplo, criptografia legítima de ataques ransomware. Porque, por exemplo, eu posso ter arquivos que estão criptografados, para eles estão criptografados. Seria, por exemplo, uma criptografia do bem, mas eu não quero que eles sejam bloqueados. Então, por exemplo, eu poderia utilizar, não sei, outra IA que utiliza essas informações de contexto para me dizer, para me apoiar. É um arquivo criptografado com um ransomware ou não. O que eu consegui alcançar nessa POC foi que eu consegui detectar criptografia antes do backup. Eu reduzi bastante os falsos positivos. Eu criei essa camada adicional de segurança e também o alinhamento com o que o CNJ estava pedindo. E os próximos passos seriam, por exemplo, implementar exatamente essas correções importantes que eu citei, ampliar minha base de dados. Paralelizar seria muito importante, teria consequências, por exemplo, no meu overhead, paralelizar a extração de métricas para não ter, por exemplo, um arquivo de cada vez, o que, como eu já falei, o meu overhead cresce muito. Se eu estou num sistema real, vai desacelerar tudo muito. Então, paralelização é muito importante. E também fazer testes pilotos em pequenas serventias, por exemplo, se tivesse a possibilidade com uma base de dados dessa serventia. E acho que era isso. Muito obrigada pela atenção. Perguntas, pessoal? Professor? Primeiramente, parabéns, né, pelo desafio, por ter trabalhado com esse assunto aí que é bem legal, né, bem interessante trabalhar com criptografia, com pré-backup, como tu definiu aí e tal. Segundo, publicar, não vou repetir, todos os alunos, né, tem que publicar, tem que escrever sobre isso, né, acho que é importante divulgar o trabalho que está sendo feito, né. E terceiro, eu queria só fazer uma colocação, talvez, uma provocação, no sentido da palavra backup, né? No sentido assim, de aprimorarmos um pouco a definição de backup, né? Porque antigamente, quando a gente fazia backup, era assim, você tinha que fazer backup. Você tinha um banco de dados, tinha arquivos, você ia lá e fazia um procedimento, cópia aqui, tá? Guarda o backup. Aí no futuro, se tiver que recuperar o backup, recupera o backup. Então tudo isso era feito quase de forma artesanal, né? E a tendência no futuro que
isso seja feito de forma automática, né? Como a gente tem no Google Docs, tu está escrevendo, automaticamente está sendo salvo e tu nem salva, né? Primeiro, e tu nem faz backup, porque a nuvem se encarrega disso de forma, né, inteligente, de alguma maneira distribuída, etc, né? Talvez esse trabalho aqui, talvez essa questão né, de detectar e de trabalhar com criptografia, né, de ransomware, de detectar criptografia que não deve ser colocada, coisa do gênero, possa ser feito nesse novo conceito, né, de coisa automática, né? Os dados estão sendo guardados lá, distribuídos, mas tem alguém lá cuidando para que, né, não haja um ataque do tipo que vocês estão colocando, né? O que tu acha disso? Só comenta, né? E parabéns. Tá? Não, com certeza. Opa, apagou aqui. Tudo bem. Com certeza é uma nova realidade, mas eu penso, por exemplo, como eu falei, eu citei, talvez seja um medinho meu, eu queria fazer algo meio até confortável no que eu já conheço um pouco, porque se eu, por exemplo, vou para algo que é uma nova realidade bacana, a gente tem que oi? Se adaptar a ela, conhecer ela e ir atrás. Só que eu acho que se a gente retorna para a base, entende bem a base, constrói algo bem feito na base, a gente consegue adaptar isso para a nova realidade. Meu trabalho era mais ou menos nessa linha. Vou fazer um contraponto ao que o professor falou, porque a realidade, professor, dos cartórios pequenos é mais a realidade dela do que o que o senhor tem falado. Não que a gente não use a nuvem hoje para guardar os documentos, mas ainda é numa estrutura muito pública. Então, no meu cartório que eu estava falando antes, no intervalo com o senhor, é uma cidadezinha de 7.000 habitantes, economicamente faturamento baixo e tudo mais, é essa a realidade dela. A única, eu sou leigo na área tecnológica, então a única coisa que eu não entendi direito que seria um pré-backup. Hoje eu uso um sistema para fazer um backup qualquer. Então, eu teria que usar, seria uma aplicação já dentro de um novo produto que seria desenvolvido, ou seria uma aplicação que eu teria que passar antes de fazer o backup? Isso que eu fiquei... Obrigado, foi muito boa a tua apresentação. Não, obrigada pela pergunta, mas é tudo antes do backup. É exatamente para eu ter um backup mais seguro possível, assim. Como eu citei, eu tentei simular, chegar o mais perto possível de um arquivo, por exemplo, contaminado, para esse arquivo antes do backup. Se o meu Isolation Forest reconheceu essa contaminação, ele bloqueia esse arquivo, ele soa um alerta e, por exemplo, poderia vir outra IA ou um ser humano, enfim, decidir que se sim, ele está correto o que ele fez ou não. Mas, respondendo a tua pergunta, é tudo antes do meu backup. Para o meu backup já estar o máximo possível seguro.